túnica interior que servia como roupa de baixo, e a segunda, a túnica exterior. E pelo que entendemos, quando este filho está dentro da casa do pai, a túnica que ele possui é uma túnica de linho fino, uma vez que somente os religiosos da época usavam túnica de linho fino, ou aqueles que possuíam riqueza, aqueles que tinham grande capital, possuíam a túnica de linho fino. E esta túnica de linho fino era tão importante que ela trazia orgulho para o seu possuidor. Esta túnica é tão importante que quando alguém precisava empenhorar, precisava de dinheiro, ele empenhorava a sua túnica, mas logo ao anoitecer, esta túnica teria que ser devolvida, uma vez que a mesma servia como um cobertor. Túnica na Bíblia é tão importante, irmão, que quando a Bíblia diz que quando José foi lançado dentro da cisterna, os seus irmãos arrancaram a sua túnica, e a tradução do texto original não fala de uma túnica de várias cores, mas sim de uma túnica de manga longa, de uma túnica de mangas talares. E esta túnica indicava que o seu possuidor era uma pessoa importante e que o mesmo não poderia realizar trabalhos corriqueiros. A Bíblia diz que quando Jesus foi lançado na cruz do Calvário, os soldados pretorianos arrancaram a túnica de Jesus e começaram a lançar sorte entre si. Olha, irmão, quando um judeu tinha a sua túnica rasgada ou arrancada, era para o judeu uma grande desonra, era para o judeu uma grande vergonha. Logo entendemos que túnica na Bíblia fala de honra, que túnica na Bíblia fala de honra. Sabe o que eu quero te dizer? Que dentro da casa de Deus você recebeu uma túnica, e esta túnica fala de honra. Dentro da casa do Pai você tem honra, dentro da casa do Pai você tem honra, e o inferno está de olho na sua túnica. Quando nós falamos de túnica na Bíblia, a túnica também fala de santidade. Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 8, Salomão escreveu: em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Túnica na Bíblia fala de honra e fala de santidade. Túnica na Bíblia fala de honra e fala de santidade. O inferno está de olho na sua honra e está de olho na sua santidade. O inferno está de olho na sua honra e na sua santidade. A igreja nasceu santa, cresceu santa e vai ser arrebatada para o céu em santidade. E o diabo quer te arrancar da casa de Deus para roubar a sua honra e para roubar a sua santidade. Uma coisa muito interessante, irmão, é que toda vestimenta dos homens do antigo, aleluia, toda vestimenta que os judeus usavam, a diferença entre o homem e a mulher era apenas um cinto, e este cinto dava sustentabilidade à túnica, uma vez que quando alguém queria correr grande distância, ele amarrava a sua túnica no cinto e ele poderia ter mobilidade. Esta túnica, este cinto trazia sustentabilidade, e Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 6 e o versículo 14, acerca da importância do cinto da verdade, uma vez que este cinto ele dá sustentabilidade à túnica, o cinto da verdade. Ó irmão, enquanto o cinto da verdade estiver sobre a sua vida, o diabo não toca em você. Enquanto a verdade estiver sobre a sua vida, ele não rouba a sua honra. Enquanto a verdade estiver sobre a sua vida, ele não rouba a sua santidade. Enquanto o cinto da verdade estiver na sua vida, ele não te engana. Enquanto a verdade estiver sobre a sua vida, ele não te arranca da casa do Pai. Bendito é o nosso Deus. A segunda
coisa que este filho vai perder ao sair da casa do pai é o seu anel. Anel na Bíblia é símbolo de aliança. Uma vez, quando este filho volta, o pai se preocupa em restituir o anel. E quando o pai restitui o anel ao filho, o pai está dizendo que este filho está voltando a desfrutar do favor paterno e do poder que outrora ele tinha dentro da casa do pai. Anel na Bíblia fala de aliança, anel na Bíblia fala de compromisso com Deus. E o interessante é que este filho, quando vai sair da casa do pai, no contexto judaico, é o próprio pai que vai pegar o anel do filho. Uma vez que anel na Bíblia é símbolo de aliança entre o filho e o pai, uma vez que anel na Bíblia era como o brasão da família, era um anel de tradição. Isto fala, irmão, que não tem como nós termos aliança com o pai e termos aliança com o mundo. É por isso que quando este filho vai para uma terra longínqua, ele vai perder a aliança que ele tinha com o pai, porque não tem como você ter aliança com Deus e ter aliança com o mundo. Não tem como você ter aliança com Deus e ter aliança com o diabo. Não tem como você ser santo tendo aliança com o pecado, e o diabo está de olho na sua aliança. Anel na Bíblia fala de autoridade. Quando o faraó mandou chamar José e colocou ele como governador do Egito, a Bíblia diz que faraó colocou um anel na mão de José. Isto fala de autoridade. Quando o Assuero colocou um anel na mão de Amã, ele estava dando autoridade para Amã. Talvez você não percebeu, mas dentro da casa de Deus você tem autoridade. Jesus disse em Lucas no capítulo 10 e versículo 19: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e também escorpião. O crente dentro da casa de Deus, ele tem autoridade da parte do Senhor, ele tem autoridade da parte de Deus. O diabo está de olho na sua autoridade. Anel na Bíblia também é selo de chancela, ou seja, este anel ele servia para validar alguns documentos. Uma vez que o nome do possuidor era gravado no anel, e quando era feito algum decreto, algum documento, o rei pegava o seu anel e colocava sobre aquele decreto, e aquele decreto passava a ter valia, porque o rei havia carimbado com o seu anel. A Bíblia diz que Dário, quando Daniel foi lançado dentro da cova dos leões e foi colocada a pedra, o rei Dário selou com o seu anel. Anel na Bíblia fala de identidade. Uma vez que o nome do possuidor ia sobre o anel, sabe, irmão, a igreja tem uma identidade, e a identidade da igreja é uma igreja de oração, é uma igreja que tem uma preocupação com a verdade da palavra. A identidade da igreja é a santidade que Deus derramou sobre a sua noiva, sobre a sua igreja, ao qual a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Sabe, irmão, Satanás está querendo arrancar a identidade que Deus deu à igreja, tentando fazer do pecado algo normal, tentando fazer do pecado algo comum dentro da casa de Deus. Mas nessa noite eu profetizo que Deus vai derramar autoridade sobre a igreja. Deus vai derramar santidade, e o diabo não vai arrancar a identidade que Deus deu à igreja. O diabo não vai arrancar a autoridade que Deus colocou sobre a igreja. Aleluia! Deus, maravilha! Aleluia! Aleluia, Deus! Bendito é o nosso Deus. A terceira coisa que este filho vai perder é a sua sandália. Sandália na Bíblia, naquele contexto, somente os escravos não tinham sandálias. Somente escravo andava descalço. E este filho, longe da casa do pai, ele vai perder as suas sandálias. Ele vai passar a ser um escravo.
E Paulo fala em Efésios capítulo 6, o versículo 15, acerca da importância do crente ter nos seus pés a sandália da preparação do Evangelho. O apóstolo Paulo, neste contexto, a Bíblia diz que ele estava preso em Roma, e lá na cadeia, Paulo vai ter uma revelação dada por Deus. Deus vai revelar ao coração de Paulo, aleluia, acerca das armaduras que o soldado romano usava. Paulo recebe uma revelação de Deus, e uma das revelações que Deus outorgou ao coração de Paulo é acerca da sandália que o soldado romano usava. A sandália do soldado romano, nos seus pés haviam cravos que davam a ele firmeza no campo de batalha. Uma vez que esse soldado não resbalasse, ele estaria firme para pelejar, e ele não vacilaria no campo de batalha. E este filho que nós temos nessa noite, fora da presença do Pai, ele perdeu a sandália, ele perdeu a firmeza, ele perdeu, e ele começou a resbalar, porque perdeu a sandália. Olha, irmão, o diabo está de olho no seu direito de filho e quer fazer de você um escravo longe da casa do Pai. Então entenda que se você está passando por dificuldades, vale a pena você perseverar, vale a pena você permanecer firme. O diabo quer arrancar a sandália que Deus te deu, ele quer arrancar o seu direito de filho e quer fazer de você um escravo longe da casa do Pai. Mas o sangue de Jesus tem poder, e o inferno não vai poder arrancar a sandália que Deus nos deu. O inferno não vai arrancar o direito de filho que temos na casa do Pai. E este filho, longe da casa do Pai, desprovido da sua túnica, do seu anel e da sua sandália, a Bíblia diz que houve uma grande fome naquela terra, e este filho começou a padecer necessidades, e ele foi a um dos cidadãos daquela terra e pediu emprego. E a Bíblia diz que este homem o mandou para os seus campos apacentar porcos. Então entendemos que este homem, que este jovem, ele foi para uma terra de gentios, uma vez que dentro da lei judaica os judeus não aceitavam os porcos. Em Levítico capítulo 11 versículo 7 fala da imundícia desses animais. Então este filho agora, ele vai começar a apacentar porcos dentro do contexto e da tradição judaica. Todo filho aprendia uma profissão, todo filho aprendia a trabalhar. O pai lhe ensinava uma profissão, para que quando viessem os dias difíceis, este filho ou este homem pudesse exercer esta profissão. E nós então agora percebemos que este filho, provavelmente dentro da casa do pai, ele aprendeu a lidar com a terra, a lidar com animais, uma vez que o seu pai era um fazendeiro. E agora este filho vai usar aquilo que ele aprendeu dentro da casa do pai para apacentar porcos, para mexer com porcos, para mexer com algo imundo dentro do contexto e da lei judaica. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que aquele filho vai usar o que ele aprendeu com o pai para mexer com algo imundo, para mexer com algo que era sujo diante da lei e da tradição judaica. Sabe o que eu quero te dizer? Que dentro da casa de Deus, Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. Talvez você é apenas um instrumentista dentro da casa de Deus, mas isso foi o talento que o pai te deu. Talvez você é apenas um levita dentro da casa de Deus, e isso é um talento que Deus te deu. E sabe o que eu quero te dizer? Que aquilo que o pai te ensinou, que aquilo que o pai te deu, você não pode usar para mexer com as imundícias que este mundo oferece. Você não pode cantar para